Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas e lermos alguns versos do capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Vamos ler do verso 1 até o verso 13. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ainda vamos ler alguns versos do Salmo 109. Salmo 109. Leiamos com atenção os 4 primeiros versos. Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Atenção para esse próximo verso. Em paga do meu amor me hostilizavam, eu, porém, orava. Vamos orar. Nosso amado Pai Celestial, te somos tão agradecidos e honramos o Teu nome juntos nessa noite, simplesmente por podermos estar reunidos debaixo de Tua graça, Teu amor e debaixo da vitória consumada de Teu Filho na cruz do Calvário. Obrigado por tão preciosa redenção. Nos reunimos como ovelhas de Teu pastoreio. E nosso desejo é ouvirmos, ainda que seja uma palavra, da boca de nosso próprio pastor e bispo de nossas almas. Por isso te rogamos, Senhor, por Tua fidelidade e por Tua misericórdia, que o Senhor estenda Tuas mãos sobre nós. Guarda-nos nesse tempo de comunhão. Cuida desse ambiente no qual estamos e faz-nos capazes
de ouvir a tua voz através da tua palavra. Assim nós oramos, Senhor, confiados na tua habilitação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse capítulo 11 de Lucas, ele inicia um passo mais dentro do que já vimos no capítulo anterior, capítulo 10 especialmente, naquilo que toca aquela visita do Senhor a Betânia. Quando nós entramos nesse capítulo 11, nós vimos que ele se abre com essa oração, que é chamada tradicionalmente de oração do Pai Nosso, ou até mesmo de oração dominical. O que importa sabermos aqui desde o início é que ela não é um reescrito daquilo que já foi escrito em Mateus capítulo 6. Os irmãos se lembram que no Sermão do Monte, Mateus 6, nós temos essa oração descrita lá, quando nosso Senhor estava iniciando o seu ministério. Então, aquela oração chamada do Pai Nosso, em Mateus 6, ela marcou o ensino do Senhor sobre oração no início do seu ministério. Aqui nós não estamos mais no início do ministério do nosso Senhor. Importante vermos essa distinção. Ao contrário, nós estamos caminhando para a etapa final do ministério do nosso Senhor. Então aqui nós não temos um reescrito que Lucas então tomou de alguma maneira e colocou aqui nessa parte do seu evangelho. Não. Nós temos uma segunda instrução do Senhor. Por que essa segunda instrução? E no que ela confere ou não confere com a primeira? Primeiro que ela confere com a primeira em todos os aspectos. A não ser que ela é mais concisa. Agora, quando nós olhamos para ela, você tem essa oração descrita aí nos versos 2 a 4 do capítulo 11. Está aí. Quando nós olhamos a descrição dela, nós vemos, por exemplo, que aquela terceira expressão que encontramos em Mateus, quando é dito assim, Pai nosso que estás nos céus. Aqui nós nem mesmo temos essa expressão, nós temos apenas Pai. E logo em seguida temos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aqui nós não temos aquela frase de Mateus que diz, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Não consta aqui. Então nós não temos, como nós falamos, uma repetição. Nós temos uma resposta nessa oração daquilo que foi pedido pelos discípulos do Senhor. Outro contraste. Quando nós olhamos em Mateus 6, não há nenhum pedido dos discípulos para que o Senhor os ensine a orar, certo? Nosso Senhor em Mateus 6 fala sobre aqueles que oravam nas praças, levantavam suas vozes, porque queriam fazer-se ouvir e orando nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Então o Senhor diz assim, eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa deles nesse caso? Louvor humano. Dizendo, veja que aquela pessoa ora lá naquele canto da praça, ora publicamente com a sua voz alta, quem sabe impostada, não é? Diante de Deus, quem sabe levantando seus olhos na praça pública. Então o Senhor diz, são os fariseus que fazem isso. E eles já receberam a recompensa deles, que é o louvor humano. Uma recompensa de nenhum valor. Então ele diz, mas vós, quando orardes, e lembrando então, o Senhor não deu esse ensino baseado em nenhuma, chamemos de provocação dos discípulos. Os discípulos não pediram a ele para que ele os ensinasse a orar. Mas ele os está ensinando porque ele está contrastando com o que os fariseus faziam. Mateus 6. Então ele diz, quando orardes, entrem no vosso quarto. Fechada a porta, orarás a teu pai que vê em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Então ele está falando sobre a prática da oração pessoal, individual. Também não vamos confundir, não é assunto para agora, com a questão da oração coletiva. Quanto à oração coletiva, nós somos encorajados a orar. Né? Orando em todo o tempo no Espírito, orando uns pelos outros, orando com ações de graças, orando com adoração, orando com intercessão, orando com petições, corporativamente. Então não vamos misturar as coisas. Aqui em Lucas capítulo 11, o Senhor foi provocado, no bom sentido, para que então os ensinasse a orar. Então o versículo 1 diz o quê? De uma feita estava Jesus orando. Já dissemos que 7 vezes, interessante serem 7,
são mencionadas nesse Evangelho de Lucas, esse fato, 7 ocasiões, do Senhor estar orando. É dito só por ele que quando ele foi batizado no Jordão, ele estava orando. É dito só por ele, Lucas, que quando ele estava no monte, possivelmente o Hermon, quando ele então, posteriormente, foi transfigurado, ele subiu ao monte para orar. E estando ele orando, ele foi transfigurado. Então Lucas dá uma ênfase no fato de que Jesus, Cristo, o Verbo encarnado, o homem, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus em carne, ele é um homem de oração. Como homem, viveu uma vida de oração. E, meus irmãos, apenas esse fato nos enche o coração de assombro, não é? Por causa de perguntas que até já fizemos anteriormente e que são, na verdade, perguntas equivocadas, né? Por exemplo, uma delas: se ele é Deus, é o Filho de Deus feito carne, por que orar? É uma pergunta totalmente equivocada. Exatamente porque ele se fez homem que ele orava. Exatamente porque ele viveu uma vida totalmente humana é que ele orava. Exatamente porque ele até mesmo disse que quanto à sua segunda vinda, sua vinda gloriosa, sua vinda para reinar, que não foi o caso da sua primeira vinda ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então quando ele se refere a essa segunda vinda gloriosa, ele diz, nem o Filho sabe, não é? Senão somente o Pai, nem o Filho, nem os anjos sabem, senão somente o Pai. Ou seja, o nosso Senhor Jesus precisava orar para conhecer cada passo que ele deveria dar, porque viveu uma vida de estrita dependência dos arranjos de Deus, da vontade de Deus, do tempo de Deus, da revelação dos caminhos de Deus a cada passo. Aliás, meus irmãos, quantas narrativas há, e como já falamos em Lucas especialmente, mas não somente em Lucas, que nosso Senhor tinha o hábito de se retirar para lugares solitários e orar, e passando noites inteiras em oração, não é? A sós, em lugares solitários. Por quê isso? Porque ele viveu uma vida como homem. E como somos gratos por isso, meus amados irmãos? Porque então nós temos um Redentor. Então nós temos aquele que pode se compadecer das nossas fraquezas. Então nós temos aquele que conhece a natureza humana. Então nós temos aquele que conhece o que é lutar em oração. E então assim ele é apresentado mais uma vez em Lucas capítulo 11, abrindo esse capítulo. De certa feita, está aí, estava Jesus orando. Então, como já dissemos, o que diferencia esse texto de Mateus 6, o que é? Vamos ver de novo, olha aí para a sua Bíblia. Quando ele terminou, que bom, porque dessa vez os discípulos não o interromperam. Embora nós falamos, nosso Senhor sempre poderia ser interrompido. Ele não se perturbava com isso. Porque embora ele pudesse ser interrompido, nosso Senhor nunca seria perturbado na sua relação com o Pai Celestial. Ela nunca foi quebrada. Por ninguém e por motivo nenhum. A não ser no momento da cruz, onde ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Porque ele foi feito pecado por nós. Então, depois que ele terminou sua oração, está escrito aí, verso 1, um dos seus discípulos lhe pediu. Quem será que foi? Será que foi Pedro? Só podemos imaginar, não é? Talvez tenha sido ele. Então, o pedido foi, Senhor, ensina-nos a orar. É outra frase linda. Porque, como sugerem vários comentaristas, muito provável, senão talvez nem houvesse esse pedido, em que é provável que os discípulos tivessem visto o Senhor orar. Talvez em outras ocasiões, ou certamente em outras ocasiões, não viram. Nós temos relatos claros em que o Senhor estava muito distante deles. Quando, por exemplo, Marcos 1, ele se levanta pela madrugada, você se lembra? E vai orar num lugar solitário. Todos os discípulos estão lá dormindo, na casa de Pedro. Quando eles acordam, eles vão procurar Jesus e encontram Jesus orando. Então o Senhor estava completamente a sós, por exemplo, nessa ocasião de Marcos capítulo 1. Agora aqui, muito provavelmente não. Porque primeiro é dito que seus discípulos estavam com ele, você está vendo aí? E muito provavelmente eles os viram orar. Agora, meus irmãos, ainda sobre essa frase, será que nós podemos imaginar esse homem orando?
suas palavras, suas atitudes, o posicionamento do seu corpo, sua postura diante do seu Deus, foi tal que esses discípulos, quando o Senhor termina a sua oração, através de um deles, né, ele tem, representando os outros, um pedido. Tão doce, tão bonito, tão simples, né? Tão sincero. E o pedido é: Senhor, ensina-nos a orar. Ora, meus irmãos, esse pedido é tão impressionante, porque quem está dizendo isso são aqueles que foram enviados para pregar a palavra, não é? Foram aqueles que foram enviados para expulsar demônios. Aqueles que foram enviados para curar enfermos. Porque fazendo isso, o que o Senhor disse para eles? Eles iriam manifestar que o reino de Deus estava entre os homens. Porque eles faziam tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus. Claro, não é? Então nosso Senhor disse que quando seus discípulos faziam isso, e ele também, você vai ver na sequência desse texto, na semana que vem, à medida que prosseguirmos aí, você vai ver que o Senhor mesmo disse que se ele expulsa demônios, se ele expulsava demônios pelo dedo de Deus, esse dedo de Deus fala da operação direta de Deus, né? Então ele diz, então é chegado até vós o reino de Deus. Então essa era a prova de que o rei estava ali e que o reino estava ali, na pessoa do rei. Então os discípulos foram enviados como cooperadores dele, por imensa graça, não é? Ele chamou os que ele mesmo quis. Marcos capítulo 3, lembre-se, para estarem com ele. E os enviou a pregar, a ensinar, a expulsar demônios, a curar enfermos. São esses mesmos. Mas quando eles veem Jesus orando, pelo menos nessa ocasião aí onde está esse registro, possivelmente viram também em outros, né? Mas vejam o impacto na vida deles. A tal ponto de um deles então se aproximar do Senhor com esse pedido tão sincero e tão bonito, né? Senhor, ensina-nos como orar. Está tão claro o que ele disse, não é? Senhor, nós somos os teus, nós temos operado em teu nome. Quantas coisas temos realizados em teu nome, mas, Senhor, nós não sabemos orar como tu oras. Isso é o que foi dito aqui, meus irmãos. Você se lembra de Romanos capítulo 8, verso 26? O Espírito nos assiste ou dá suporte em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas graças a Deus, continua lá o verso, o mesmo Espírito, Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E ele faz isso exatamente porque ele conhece a vontade de Deus. Ele conhece o tempo de Deus. Nós oramos de uma maneira tantas vezes desastrada. Porque não conhecemos, primeiro, a vontade de Deus, né? Segundo, o tempo de Deus. Terceiro, o modo de Deus. Porque a vontade de Deus, não basta nem mesmo conhecer a vontade de Deus, só. Porque a vontade de Deus tem o tempo dela ser executada e tem o modo em como ela será executada. Não é? Quando o veículo humano para o nascimento do nosso Senhor Jesus, sua mãe humana Maria, quando aquele vinho termina naquela festa, ela chega a ele e diz, eles não têm mais vinho. E o que o Senhor diz a ela? A frase dele significa, eu preciso aguardar o tempo da vontade do meu Pai e as operações dele, para que então eu saiba o que eu devo fazer. Então ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Tão claro, não é? Ainda não é chegada a minha hora. Então, conhecendo a vontade de Deus, ainda nos resta saber o tempo de Deus e o modo de Deus, de acordo com aquela vontade que foi revelada, né? Por isso, então, essa pergunta tão linda, feita por esse discípulo aqui, que não sabemos quem foi. Senhor, ensina-nos a orar. Como também João, é o João Batista, claro, não é? Ensinou aos seus discípulos. E lembre-se que aqui entre os 12 estão pelo menos 2 discípulos de João Batista, não é? Que é o próprio João Evangelista e André, o irmão de Pedro. Então eles fazem essa relação do João Batista, do ensino de oração de João, com o ensino do Senhor.
Agora, meus irmãos, antes de avançarmos e entrarmos nos itens dessa oração, é aqui que vamos ficar como encargo principal para essa noite. Ainda temos algo importante para dizer, que eu gostaria muito que os irmãos ouvissem com muita atenção e cuidado. O salmo que nós lemos no início. Está se lembrando dele? Salmo 109. Aquele salmo está falando sobre alguém que teme ao Senhor, e lembre-se, todos os salmos são cristocêntricos. Todos. Então, aquele salmo está falando de alguém que teme ao Senhor, mas que está sofrendo uma oposição, até mesmo daqueles que ele tem demonstrado amor. Então ele vai dizer assim: em troca do meu amor, por eles, claro, eles me hostilizam. Olha que frase. Vamos pensar quanto a nós. Em troca do meu amor, me hostilizam. Mas como termina o verso lá? Salmo 109, 4. Eu, porém, orava. Não, eu, porém, me vingava. Eu, porém, os desconsiderava. Eu, porém, me justificava. Eu, porém, os acusava. Afinal de contas, quem são eles? Eles são uns ímpios, não é? Eles são uns opositores de Deus, uns perseguidores. Não é nada disso que está escrito lá. Em troca do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, orava. Então, meus irmãos, aqueles 4 primeiros versos do Salmo 109, então não perca eles aí. Eles são muito significativos para nos ajudar, veja, 4 versos apenas. Mas eles nos ajudam tanto a entender qual é a etapa em que o nosso Senhor Jesus está aqui em Lucas 11. Porque ele está na etapa final do ministério dele. E é isso que está acontecendo com ele. Você quer ver? Volte lá, por favor, para não perdermos essa ênfase. Volte ao Salmo 109. E leia agora de novo nessa perspectiva. Ó Deus do meu louvor. Então vamos aplicar essas palavras aos lábios do nosso amado Senhor Jesus. É Ele orando, é Ele falando. Ó Deus do meu louvor. É só isso que Ele oferecia ao seu Deus. Não oferecia imprecações contra aqueles que o hostilizavam tanto, não é? Então Ele diz, ó Deus do meu louvor, não te cales. O que Ele aguarda, o que Ele espera, o que Ele sabe que, tendo sido feito pecado por nós, a era da misericórdia e da graça seria instaurada, e ela já o foi há 2000 anos, e ele também sabe, ou soube, não é? Depois do seu trabalho na cruz do Calvário, ressurreição, ascensão, entronização, ele sabe que esse mesmo Filho glorioso que é ele virá a segunda vez. E na sua segunda vinda, ele não virá como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele virá especialmente para aqueles que já creram nele, que já se entregaram a Ele, que são dele, que confessaram o nome dele, que testemunham isso, porque Ele virá para eles são sua noiva, mas também Ele virá para o mundo, para esses que então foram aqueles que o hostilizaram, que o perseguiram, que não creram nele. A hora de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se há de vir por nós, o que será daqueles que não obedecem ao Evangelho? Lembra-se? Então, creio que nesses versos nós temos essas 2 perspectivas, né? Perspectiva completa. A vinda do Senhor como Redentor, a vinda do Senhor, segunda vinda, como aquele que julga. Então ele diz, ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Não foi essa a história do Senhor no seu ministério? Com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga de meu amor me hostilizam. Eu, porém, orava. 2 coisas ainda antes de entrarmos nessa oração, conforme registrada por Lucas, no capítulo 11. A primeira, qual é a essência da oração? Uma importantíssima pergunta, meus amados irmãos. Vale para a oração pessoal e vale para a oração corporativa. Qual é a essência da oração? A essência da oração é a revelação da vontade e dos interesses de Deus o Pai. Não há oração sem isso. Pode haver palavrório ou palavreado, buscas de
coisas pessoais. Nosso irmão, logo no início da reunião, nos lembrou que um dos elementos mais significativos da oração é o ouvir. Porque orar a Deus não é, em primeiro lugar, falar com Deus, mas é ouvir a Deus. Porque se a oração começa com falar a Deus, então ela começou pelo lugar errado. Por isso que quando nosso Senhor, em Mateus 6, e aqui nesse outro ensino, essa outra ênfase sobre a oração, ele começa lá com aquele ponto que você viu. Pai, santificado seja teu nome. E vamos ver o que isso significa. Venha teu reino. Para que então ele entre em petições mais específicas. Mas nos lembrando também, mesmo teu nome seja santificado, é uma petição. Certo? Quem está orando está pedindo algo. O que ele está pedindo? Ele está pedindo que o nome de Deus seja santificado. O que mais ele está pedindo? Ele está pedindo que o seu reino venha. Aí, segundo Mateus, que Lucas não registra, que a sua vontade seja feita. Tudo na oração, nessa oração, seja em Mateus 6, seja em Lucas 11, ouça bem, tudo é petição. Tudo. Começando com as mais sublimes, como falamos. Pai, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade. São petições diretamente ligadas à glória de Deus. Depois, sim, na oração temos. O pão nosso cotidiano nos dá-nos de dia em dia. Então, aquilo que toca a nossa esfera. Agora nós vamos ver, irmão, e esse é um outro ponto que eu gostaria de colocar como introdutório, que não são coisas menores. Não podemos fazer assim. 3 pedidos sublimes e 3 pedidos menores. Não é assim. Nós temos 6 pedidos no mesmo nível. E nós vamos ver por quê. E aqui já quero colocar para os irmãos, então, mais uma ênfase introdutória, descrita de maneira clara. Deixe-me repetir a primeira, para que você não se perca aí. Qual é, então, a essência da oração? A oração só ocorre de modo genuíno se ela é uma resposta à revelação da vontade e dos interesses de Deus. Se nosso filho está doente, qual é a vontade de Deus e quais são os interesses de Deus? Será que nós somos muito rápidos para responder? Normalmente somos, né? O interesse de Deus é curá-lo. Como você sabe? E se não for? E se o interesse de Deus for mantê-lo com essa limitação por toda a sua vida? Como você sabe? Você só pode saber se você perguntar ao Senhor. Isso você só vai saber se Ele te responder. Ele só vai responder se você perguntar. Então, meus irmãos, nós somos muito prontos para colocarmos interesses e vontades no coração de Deus, mas que não conferem com o que está no coração dele. Nem sempre. Então, por isso, nosso Senhor começa aí. E precisamos entender isso tão bem. Então, oração genuína, a essência da oração, ela é uma resposta à revelação da vontade de Deus, dos interesses de Deus. Lembrando que a vontade de Deus tem tempo e a vontade de Deus tem modo. Às vezes nós podemos conhecer a vontade específica de Deus com um sim. Vamos usar o mesmo exemplo, dentre tantos que poderíamos usar, né? Um filho doente. Nós podemos conhecer, ou um filho que está lá fazendo um exame com suspeita de uma grave doença. Nós podemos conhecer a vontade de Deus e Ele ter falado claramente ao nosso coração de que então aquela enfermidade é para bem. E ela está claramente dentro dos propósitos do Senhor. Então Ele está dizendo para nós, Ele está dando para nós um sim, eu estou aí. Só que, meus amados irmãos, nós continuamos com perguntas. Ela é para o bem, ela é para o cumprimento do propósito de Deus? Sim. Mas, Senhor, até quando? Ô Senhor, qual é o teu bem e qual é o teu propósito nisso? E, Senhor, e se essa enfermidade ela for até que ele parta para o Senhor, Senhor, torna-me capaz de conhecer a tua vontade, teu tempo e teu modo. Meus amados irmãos, seríamos levados a outro patamar de oração se nós víssemos oração assim. E parássemos de aplicar palavras, ideias, sugestões, colocando-as na mente de Deus. Como se tudo tem que ser assim. Porque é assim. Porque nosso bem-estar está em primeiro lugar. E dos nossos queridos, de nossos filhos e de nossos irmãos. Né? Mas então não foi assim que o Senhor nos ensinou. Ele disse, Pai, que o teu nome seja santificado. Que venha teu reino, segundo a narrativa de Lucas. Mateus lá acrescentou, na primeira instância, que tua vontade seja feita.
Sabe, meus irmãos, também já dissemos em outras ocasiões, faz muito mal para nós usarmos frases como clichês. Várias delas. Uma delas é essa. Que seja feita a vontade de Deus. Mas aquilo não é uma realidade em nossos corações. Porque até mesmo nós nem a conhecemos, né? Muitas vezes. Então essa é apenas uma frase clichê, não significa nada. Nem para Deus, nem para nós e nem para os outros. E aí tem muitas outras. Vai com Deus. Pelo amor de Deus. Palavras que saem assim da nossa boca não significam nada. Isso é muito mal. Porque estamos falando da vontade de Deus. Usando o nome de Deus. E colocamos isso de modo tão coloquial, tão simples, tão leviano. Não é? Que o Senhor nos ajude nisso. A nos corrigirmos com essas coisas que não condizem com o coração dele. Segunda coisa sobre essa tão linda oração, que nosso Senhor aqui aborda novamente com seus discípulos de maneira diferente da primeira. Ouça bem. Os itens nessa oração, eles têm uma relação direta com a preservação do testemunho do Senhor. Quero repetir isso, irmãos. Se nosso Senhor selecionou essas frases que estão aí, ensinando seus discípulos a orar, é porque essas frases têm uma relação direta, repetindo então, guarde isso, por favor, com a preservação do testemunho do Senhor. Então agora as coisas começam a mudar de figura. Como nós falamos então, aqueles 3 pedidos que vêm aqui por último, eles não são menores do que os 3 primeiros. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pedidos sublimes. Mas então vem outros. Pão nosso de cada dia, oh, tão terreno, não é? Tão humano, tão natural, não é? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. 3 pedidos tão terrenos, parece que destoam tanto dos 3 primeiros. Nada disso. E desde já vamos dizer por quê. Porque sem a provisão da graça de Deus, que nos concede o pãozinho diário, o testemunho de Deus não poderia ser preservado em nossas vidas. Porque nós morreríamos de fome. Então a concessão da graça, do pãozinho diário, é para que até onde o Senhor desejar, a nossa vida seja mantida, preservada, para o testemunho do nosso Senhor Jesus. Não é maravilhoso, meus irmãos? Como já falamos em outras vezes, para usar um outro exemplo, por que nós temos filhos? Filhos são posse nossa? Filhos são para ser abraçados por nós como nossa possessão? O que a palavra de Deus diz? Diz que quando o Senhor nos dá filhos, esses filhos são herança para Ele, herança dele. Nossos filhos são nos dados para que o Senhor, a mesma frase que já usamos aqui, para que o testemunho do Senhor seja preservado. Se isso não tivesse acontecido ao longo da história da igreja em 2000 anos, nós não estaríamos sentados aqui. Nós estamos assentados aqui porque o Senhor concedeu filhos a pais que o amam e o temem, e esses filhos foram preparados para amar o Senhor e conhecer o Senhor e se entregar ao Senhor e servir o Senhor. Porque filhos são para o Senhor. Sabe, meus irmãos, nunca um casal cristão maduro nunca poderia ou deveria experimentar o que a psicologia chama de síndrome do ninho vazio. Nunca, em hipótese nenhuma. Sabe por quê? Porque filhos não são nossos. Porque a nossa relação paternal com nossos filhos não é uma relação de uma só carne. A nossa relação de uma só carne é apenas com o nosso cônjuge e não com os nossos filhos. Então que história é essa de síndrome do ninho vazio? Quando nosso Senhor colocou os pintinhos nesse ninho, Ele já falou, não são seus. Então você cuide deles, porque eles são meus, para a preservação do meu testemunho na vida deles. Mas nós entendemos tudo errado, não é? Então essa oração nos ajuda tanto, meus queridos irmãos. Porque, repetindo, essa segunda ênfase, a primeira nós falamos então sobre o que é a essência da oração, então não perca isso.
uma resposta à revelação da vontade e dos interesses de Deus. E segundo, as frases, os itens dessa oração, selecionados pelo Senhor, é claro, um a um, eles têm um propósito: a preservação do testemunho do nosso Senhor. Então agora nós podemos entrar na oração. E vamos nela então, juntos. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Qual foi a primeiríssima palavra que saiu dos lábios do nosso Senhor? E não tenha dúvidas, é a mais doce, é a mais sublime. E a palavra foi Pai. Aqui nós não temos, como já dissemos, aquela repetição de Mateus, né? Pai nosso que estás no céu. Aqui nós só temos Pai. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra, em mais de um âmbito. Meus irmãos, olhe no capítulo 10, por favor, do Evangelho de Lucas. Ande para trás aí apenas um pouquinho. Olha o verso 21. Lucas 10, 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Já explicamos quem são eles, né? São os discípulos do Senhor. São aqueles que nosso Senhor cuidava deles para o seu Pai. Na oração de João 17 ele diz: esses que tu me confiaste, eram teus, tu me confiaste a eles, e eles têm guardado a tua palavra. Então, esses são os pequeninos desse versículo 21. Agora olha aqui mais. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Sabe, meus irmãos, o nosso Senhor só responde esse pedido desse discípulo em Lucas 11 para ser ensinado como orar, por causa disso que o Senhor falou aqui nesse versículo 21. Porque agradou ao Pai, a esses pequenininhos, a esses que são dito deles, é dito deles pelo menos de uma dupla deles, né? A cena verdadeira para quase todos os outros, com poucas exceções. Que eles eram iletrados e incultos. Você se lembra? Em Atos? Homens iletrados e incultos, que manifestaram todo aquele poder quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Tanto na palavra quanto nos atos, né? São esses que são chamados aqui de os pequeninos. Assim foi, ó Pai, do teu agrado, revelar-se a eles. Agora, olha o 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E essa última bendita frase aqui. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, meus irmãos, essa oração descrita aqui em Lucas 11, ela é a revelação do nome do Pai, como foi dito nesse capítulo anterior. Ela é uma expressão do Pai para aqueles a quem o Filho o queria revelar. Então ele o revela assim, nessas frases descritas nessa oração. Então a primeira palavra preciosíssima aí é exatamente Pai. Um homem de Deus do século passado disse algo tão bonito sobre esse nome, Pai, num dos seus escritos. Ele disse assim: Pai é o nome cristão de Deus, ou de Jeová, se você quiser. Olha a beleza dessa frasezinha. Porque no Velho Testamento, nunca Deus é chamado de Pai no sentido de relação filial. Preste atenção. Se você buscar lá, você vai encontrar 3 textos onde Deus é referido como Pai, mas você vai ver que o sentido é criador. É Pai no sentido de originador, de criador, não no sentido de relação filial, certo? Nesse sentido também ele é Pai dos anjos, ele é Pai de todas as criaturas, nesse sentido. Mas não tem relação filial nem com anjos, nem com outras criaturas, só com seus filhos. Então, Pai é o nome cristão de Deus. Ele não foi conhecido assim no Velho Testamento. Mais uma coisa importante e bonita. Olha em João 17, por favor, abra lá sua Bíblia, para lermos. João capítulo 17. Verso 6. Manifestei. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Essa frase nos interessa muito com relação à oração que nós estamos estudando, não é?
Porque o que o Senhor está fazendo naquela oração é exatamente isso aí. Ele está manifestando qual é o caráter de Deus o Pai. Como é então o nome? Nome significa sempre isso. O nome fala diretamente da pessoa, do caráter da pessoa. Nome, sempre. Nome de Deus, nome do Pai, nome de Jesus, sempre se refere ao caráter. Então, o que o Senhor está dizendo nessa oração é que eu manifestei, ó Pai, o teu nome a quem? Ao mundo todo? Não, aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Então é isso que ele está fazendo naquela tão linda oração, respondendo a esse pedido desse discípulo. Mais uma coisa sobre esse nome, Pai, para o seu registro aí, sua meditação. No chamado Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, são só 3 capítulos, 17 vezes é usada a palavra Pai. Inclusive lá, como já citamos, no capítulo 6 está a primeira referência, a primeira menção a essa oração como ensinada pelo Senhor, né? E essa aqui foi uma segunda ocasião, então, em Lucas 11. Então lá, no capítulo 6, nós temos a oração iniciando também assim: Pai nosso que estás nos céus. E afora essa menção, então, mais 16, são 17 vezes o nosso Senhor mencionando no Sermão do Monte. Por que é importante falar isso? Porque aquele é o sermão do reino, não é? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, 17 vezes naquele capítulo, o caráter, o nome, a revelação do Pai é dada àqueles que pertencem ao Senhor. E é isso que ele está fazendo também nessa oração. Agora, mais uma coisa aqui. Esse texto de Lucas 10, 22, que nós lemos, volte para lá, por favor. Você viu o que foi dito nesse verso 22, na parte final? Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. No verso 21 ele disse assim: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste ao pequenino, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue, primeira frase do 22, tudo me foi entregue por meu Pai. Queria que você notasse isso aí. Meu, exclusivamente meu. Tudo me foi entregue por meu Pai. Agora faça o contraste com Lucas 11, 2. Nosso Senhor então está respondendo a esse pedido do discípulo e dizendo assim: Então ele os ensinou, verso 2, quando orardes, veja, dizei. O único que era capaz de dizer meu Pai foi esse que disse no verso 22 do capítulo 10. Tudo me foi entregue por meu Pai, certo? Agora ele é provocado por esse discípulo para ensinar, para que eles sejam ensinados a orar, então ele vai dizer essa coisa maravilhosa, que então estabelece, como nós falamos para os irmãos, esse vínculo filial que seria realizado, preste atenção, não aqui ainda. Por que não aqui ainda? Porque o Cordeiro de Deus não havia ainda realizado a sua obra e o Espírito Santo não havia ainda descido. Isso aconteceu no Pentecostes. É só após o Pentecostes que eles poderiam orar, Abba, Pai, como Paulo escreveu em Romanos e em Gálatas. Não é assim? Então aqui ainda não, a relação filial ainda não foi estabelecida, mas ela já está anunciada. E ela se cumpriria com a morte do Senhor na cruz, sua ressurreição e finalmente a descida do Espírito Santo. Quando então o próprio Deus viria habitar dentro do coração daqueles que pertencem a Ele e que confessam o seu nome. Aí a relação filial estaria estabelecida. Nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção. Romanos 8,15. Baseados no qual, nesse espírito de adoção, é que nós clamamos Abba, Pai. Não é? E Gálatas 4, Paulo vai dizer a mesma coisa, em Gálatas capítulo 4. Ele vai dizer, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4,4. Aí ele segue assim, e porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba,
Pai. De novo, em Gálatas. Aí ele fala ainda, de sorte que já não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, herdeiro de Deus. Então, meus irmãos, aqui o Senhor está anunciando essa relação. Voltando, Lucas 11:2. Então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai. Graças ao Senhor. A paternidade de Deus, ela necessita urgentemente e profundamente ser recuperada no coração dos seus filhos. Nós não somos órfãos. Nós temos o Pai que cuida de nós diuturnamente. Cada aflição, cada dificuldade, cada privação, cada tribulação, cada provação, e tem mais. Quanto mais experimentamos essas coisas, que são as coisas de nossa vida, no mundo tereis aflições. Quanto mais as experimentamos, o que acontece com o nosso Pai? Se afasta ou se aproxima? Se aproxima. Não é? Não é assim que fizemos com os nossos filhos, todos nós que criamos filhos? Quando eles estavam nas suas aflições, adoentados, necessitados, o que nós fizemos? Nós nos afastamos ou nós nos aproximamos? Agora, meus irmãos, uma coisa é desejar ter o senso da presença do Pai, o senso. Outra coisa é saber, com plena e profunda e serena convicção, que o Pai está. Compreende a diferença entre uma coisa e outra? Mais ou menos assim, para usar uma ilustração. Um filhinho, nenenzinho, criancinha, que tem medo de escuro. E o pai tem que frequentemente ir ao seu quarto, para ajudá-lo, para dizer que ele está ali, consolar o seu filho dorme. Mas quando o seu filho dorme, porque o pai está ali, o pai sai do quarto. E o pai vai para o quarto ao lado. A cama do pai e a cama do filho, no quarto ao lado, não estão a 5 metros, vamos admitir. Certo? O pai está ali, mas o filho não o sente. Mas o Pai está. Teu Pai que vê em secreto. Teu Pai que está em secreto. Te recompensará. Irmãos, graças a Deus é assim. Porque senão nós viveríamos vidas cristãs sensoriais ou sensitivas. Ou até podemos chamar de sensuais, de acordo com os sentidos. Nós não viveríamos a vida da fé. Não é? E a vida da fé não é salto no escuro. Muito pelo contrário. A vida da fé é que nos traz a realidade espiritual do que nós estamos falando. Nosso Pai sabe. Quando nós passamos privação, necessidade, provações, o que novamente, Mateus 6 tem para nos dizer? Vosso Pai Celestial sabe do que tendes necessidade. E até mesmo antes que lhe o peçais. Irmãos, o que poderíamos ter de mais maravilhoso do que isso? Não é? Então, quando orardes, dizei, Pai. Oh, meus irmãos, que nosso Deus nos ajude a recuperar isso nas nossas vidas. Abba, Pai. Vamos lembrar juntos que então Romanos 8 e Gálatas 4, que já citamos, quando a palavrinha Abba é usada, ela é uma palavra especial. Acho que você já ouviu isso aqui várias vezes, não é? Ela nem mesmo é uma palavra grega. Ela é uma palavra aramaica e que era usada apenas para se referir à relação doméstica. É quando um menino ou uma menina querem se referir ao seu paizinho e usam a palavra Abba, porque Abba significa papaizinho ou meu paizinho. E ele não é papaizinho e meu paizinho de todo mundo, mas meu. Né? Então, por causa do espírito de adoção que veio em nós habitar, nós clamamos, Abba, Pai. Quando orardes, dizei, Pai. Segunda frase, santificado seja o teu nome. Antes de falar uma nota simples sobre ela, não vamos perder de novo algo que já disse aqui. Cada item dessa oração foi selecionado pelo Senhor para que nós saibamos o que é necessário para a manutenção, a preservação do testemunho do Senhor. Não perca isso, para cada frase que lermos. Então, depois desse nome sublime, Pai, o que nós temos? Que o teu nome seja santificado. Essa frase, meus amados irmãos, ela introduz o mais alto padrão para a nossa vida com o Senhor.
Se o nosso pedido ao Senhor, pense comigo, se o nosso pedido ao nosso Deus é para que o nome dele seja santificado, ora, meus irmãos, isso então é um enunciado do padrão mais alto para a santificação de nossas vidas. Você concorda? Se eu quero que o nome dele seja santificado, então o que isso toca o meu palavreado? O que isso toca a minha conduta? O que isso toca minhas relações? Não é? O que isso toca meu serviço aos irmãos? Minhas relações com aqueles que não pertencem ao Senhor? Não é? Compreendeu? Então, de novo, santificado seja o teu nome, estabelece ou introduz, nosso Senhor colocou essa frase aí, porque ela introduz o mais alto padrão para a nossa vida cotidiana. O nome dele seja santificado. Se para que o nome dele seja santificado é necessário que eu me cale, eu preciso me calar imediatamente. Se para que o nome dele seja santificado é necessário que eu fale, eu preciso falar aquilo que ele está me direcionando. Se para que o nome dele seja santificado eu devo suportar isso, suportar aquilo, é isso que eu devo, porque ele está comigo nisso. Santificado seja o teu nome. Pense nisso, irmão. Introduzindo então o mais alto padrão do que nós chamamos de santificação, ou de testemunho cristão. Ainda, seguindo, próxima frase. Aliás, deixe-me ler aqui para os irmãos, antes de seguir, acho que vai nos ajudar bastante, por isso quero fazê-lo. Abra a epístola de Tiago, por favor. Logo após o livro de Hebreus, epístola de Tiago. Vamos ler juntos. Eu vou ler, os irmãos ouçam com atenção. Tiago, capítulo 4, verso 11. Vamos tomar umas ilustrações aqui, duas pelo menos nessa epístola, e vamos a mais uma na epístola de Pedro, para entendermos o que é o santificado seja o teu nome. Olha a sutileza desse versículo, e por isso mesmo, olha que bonito. Com relação a esse pedido de que o nome de Deus seja santificado em nossas vidas sempre, em nossa vida cotidiana. Tiago, capítulo 4, verso 11. Apenas a primeira frase, veja. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Simples, não é? E profundo. Se após esse doce nome, Pai, o Senhor acrescentou, santificado seja o teu nome, qual é a responsabilidade imediata que isso me traz? Como já falamos, introduz o mais alto padrão para a minha santificação. É que o nome dele seja santificado em minha vida cotidiana. Para que ele seja o que é necessário. Bom, nós temos epístolas no Novo Testamento que estão carregadas de ajuda e de instrução para nós. Mas eu quero selecionar só 2 ou 3 textos, sutis, para nos ajudarem. Se nós queremos que o nome do Pai seja santificado e nós temos essa oração registrada em nosso coração, é um pedido que nós temos ao Senhor, queremos que o nome dele em tudo seja santificado, então, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Capítulo 5 ainda aí, de Tiago. Ouça isso, verso 9. Também, apenas a primeira parte. Tiago 5:9. De novo, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Ô irmão, o único juiz entre nós é o nosso Senhor. Então, por favor, me ouça com gentileza, porque é nesse espírito que eu estou falando. Vamos pedir ao Senhor para provar os nossos corações nesses 2 versículos. Será que nós temos sido aqueles que não falam mal uns dos outros? Será que nós temos sido aqueles que não se queixam uns dos outros? Ah, mas eu tenho motivo para me queixar, porque afinal de contas, aquele dia... Não é? Nós não temos motivos nenhum para nos queixar de nada. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, porque o juiz está às portas. O que isso quer dizer? Você entendeu esse juiz está às portas? Dizendo assim, olha, se então houve um erro da parte de um outro irmão,
baseado no qual você teria motivos para queixas, então não se queixe. Deixe com o juiz que está às portas. É isso que o versículo está dizendo. Em outras palavras, o que você quer fazer? Você quer ir lá debruçar suas queixas? Você quer ir lá reclamar dele? Você quer ir lá dizer que isso aqui não é bem assim, que isso você fez errado assim, você não devia ter falado assim? É isso que você quer fazer? Ou você vai deixar que o juiz fale com ele? Afinal de contas, não é um irmão, não tem o Espírito Santo. Afinal de contas, o Senhor não tem meios e métodos para lidar com cada um de nós. E Ele não faz. Não faz. Faz muito, mas muito melhor do que qualquer um de nós. Meus irmãos, até no que se refere a ímpios, nosso Senhor diz assim: Deus dessas coisas é o vingador. A mim, diz o Senhor, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Não diz retribuam, pelo contrário. Pedro vai nos orientar sobre isso e diz assim: a ninguém pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, porque para a bênção fosse chamados. Oh, meus irmãos, quanto nós precisamos de ajuda nisso. Você vê que essa oração, que é feita como uma reza litúrgica aí, sem nem entender direito o que está falando, você vê o problema disso? Como se falar isso muitas vezes fosse santificar você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E essa ladainha que não significa nada. Você compreende? Olha o que essa frase significa, irmão. Olha o tamanho dessa petição. Santificado seja o teu nome. Em meu coração, em minhas motivações, em minha mente, em meus pensamentos. Salmo 19. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Não é lindo, irmãos? E isso é o que significa santificado seja o teu nome. Do contrário, é só uma ladainha. Um texto mais, em 1 Pedro, capítulo 3, um último, para seguirmos bem rápido. 1 Pedro, capítulo 3. Olha o verso 8. 1 Pedro 3,8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal e nem injúria por injúria. Foi o texto que eu citei, né? Antes, pelo contrário, bem dizendo, porque para isso mesmo foste chamados para receberes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente ou com ardil, com engano, né? Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Está vendo, irmão? Que todos nós sejamos ajudados nesse assunto tão importante. Vamos seguir. Próxima frase é: venha o teu reino. Ah, que frase, irmão. Primeiro motivo da beleza dessa frase. Aqueles que ouviram isso dos lábios do Senhor, o Senhor está ensinando a eles como orar. Então aí está essa próxima frase: venha teu reino. Quem são eles? Já falamos. São aqueles que saíram em nome do Senhor para manifestar o reino dele. Curando enfermos, expulsando demônios, pregando o evangelho, exercendo a autoridade do Senhor, não é? Então aqui o Senhor está ensinando: peçam. A oração genuína tem que conter esse elemento. Vocês têm que ter uma ânsia no coração de vocês para que o reino de Deus encha essa terra. Aliás, é o que acontecerá na gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus. Como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher da glória do Senhor, quando o seu reino for plenamente manifestado. Mas ele já o é na igreja, ou não. Quem não nasceu de novo não pode ver o reino. Quem não nasceu de novo, não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino. Nós já estamos no reino. A igreja é o reino de Deus nessa terra. Mas como ela tem vivido, o que ela tem expressado, qual o caráter da igreja, tem sido condizente com o caráter do Pai, ou com o nome do Pai? Santificado seja o teu nome. Por isso o próximo pedido é um prolongamento natural, né? Se o teu nome é santificado em nossas vidas, porque ele é santo, se ele é santificado em nossas vidas, então seu reino vem. Compreendeu, irmão?
O reino de Deus só vem, só é uma realidade entre nós, se o nome dele for santificado entre nós. Então os discípulos, retornando, eles tinham visto muito do reino. Não vou ter tempo para entrar em Lucas e mostrar para os irmãos quantas vezes é dito no Evangelho de Lucas a expressão reino de Deus. O reino de Deus está entre vós, Lucas 21. O reino de Deus é chegado a vós. Então eles estavam vendo o reino. E o que eles estavam vendo no reino? Quanta complacência, irmãos, quanta gentileza do rei que expressava aquele reino. Quanto amor, quanta graça, quanta bondade, atendendo aqueles mais miseráveis, necessitados. Tudo isso eles estavam vendo e esse era o reino. Por isso o Senhor disse, o reino, quando vos disserem, o reino de Deus está lá, o reino de Deus está aqui. O Senhor diz, não acreditem, porque o reino de Deus está entre vós, é a palavra mais específica. Tem uma tradução que diz dentro em vós. Não é a melhor tradução. O Senhor está dizendo, o reino de Deus está entre vós, na pessoa dele. Ele trouxe o reino. Então eles viram isso tudo. Agora, irmãos, lembrando alguma coisa sobre o que o Novo Testamento diz, e que tem a ver diretamente com esse pedido, venha teu reino. Rapidamente, porque precisamos avançar. Escute com atenção. 1 Coríntios 15, se você quiser fazer o seu registro, de 24 a 28. 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, Paulo vai falar sobre a vinda desse reino. 1 Coríntios 15, 24. Ele vai dizer que o nosso Senhor, baseado na obra consumada dele, ele já reina, ele já está no trono, e ele está aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, todas as coisas sejam subordinadas a ele. O último inimigo a ser destruído é a morte, certo? E aí ele vai dizer assim, e quando todas essas coisas estiverem sujeitas a ele, ao nosso Senhor, olha, escute, então ele entregará o reino a Deus o Pai, para que Deus seja tudo e em todos. Você viu que lindo? E um texto mais de Apocalipse, para nos lembrarmos, Apocalipse 11, 15. É o toque na descrição de João da 7ª trombeta. Sabe o que ela introduz? O reino milenar, o reino vindouro, 7ª trombeta. E sabe o que é dito lá? É um cântico de aleluia, dizendo assim, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então essa é a consumação, Apocalipse 11, 15. E leia os 2 ou 3 versos seguintes ao verso 15, para você ver que maravilha. É a consumação desse pedido que está aí na oração. Venha teu reino. Ele vai se consumar assim. Reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Próxima frase. Nosso Senhor deixa esse pedido, venha o teu reino, e vai para o que nessa oração é o terceiro pedido, né? O primeiro é santificado seja o teu nome, o segundo é venha o teu reino, o terceiro é o pão. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Queria interpretar esse pão de duas maneiras. Abra comigo o Salmo 78 para você ver uma coisa. Salmo 78. Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha voz, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Verso 1. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Ele vai seguindo assim, diz assim no verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Está ouvindo bem? Preservação do testemunho do Senhor. O que nós falamos que é a ênfase dessa oração que o Senhor ensinou. Cada frase tem a ver com a preservação do testemunho do Senhor. Então está aí. O testemunho em Jacó, a transmissão para os seus filhos, verso 5, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, que bonito, né? Se levantassem por sua vez e se referissem aos seus descendentes. Está vendo? Uma cadeia de elos aqui, né? Graças ao Senhor nós estamos nela. Para que pusessem sua confiança em Deus, não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, uma geração obstinada e rebelde, aquela lá do deserto, geração de coração inconstante, ou geração que não regeu o seu coração, cujo espírito não foi fiel a Deus. Verso 18, aí mesmo, diz assim,
Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu seu fogo contra Jacó, e também levantou seu furor contra Israel, porque não creram em Deus e não confiaram na sua salvação. Então, de duas maneiras, gostaria de interpretar essa frase que está aí embutida, como falamos, né, tão selecionada pelo Senhor para ensinar os discípulos a orar, e agora ele está falando do pão. E penso que nós temos sim toda a autoridade bíblica para interpretarmos o pão em dois sentidos. O primeiro é o literal, com certeza. Sem dúvida o Senhor está falando do pão. Para a manutenção de nossas vidas físicas, para a preservação do testemunho do nosso Senhor. Afinal de contas, nossa vida só tem sentido nessa direção. Do contrário, é uma vaidade de vaidades, não é? Então esse é o primeiro sentido do pão, não se precisa explicar muito sobre isso. Salmo 27, 127 também diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo e trabalhar até altas horas, e comer o pão que penosamente granjeaste. E aí tem uma tradução muito bonita daquele versículo, para nos ajudar a entender como que o Senhor nos fornece pão. Lá diz assim: aos seus amados, Ele o dá enquanto descansam. Há uma tradução desse verso que diz assim, eu a registrei aqui, olha só. A tradução de Young, também de Darby, John Nelson Darby. Pois aos seus amados Ele concede o sono. Interessante, né? Aos seus amados Ele concede o sono. Porque aqueles que se preocupam e têm como foco lutar pelo seu pão de cada dia, eles nunca descansam. Mas aos seus amados Ele dá o sono, porque Ele dá o pão. Então Ele dá o sono. Agora vamos interpretá-lo espiritualmente. Do que fala esse pão? E a interpretação é muito clara. Nosso Senhor foi quem nos deu, usando um texto lá de Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Então, espiritualmente falando, o pão fala do quê? Da provisão da palavra de Deus e da provisão da graça de Deus. Cotidiana. Aliás, é quase uma redundância de palavras, esse termo que é usado aqui pelo nosso Senhor. Porque Ele disse assim, olha, volte aí a Lucas 11. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. É quase uma redundância. Não é exatamente uma redundância, porque cotidiano não significa exatamente diário. Cotidiano significa algo que é regular, né? Mas é quase uma redundância. Pão nosso cotidiano nos dá de dia em dia. Meus irmãos, a cada dia nós não sabemos que encontros nós teremos, nós não sabemos que desencontros nós teremos, nós não sabemos que aflições e que provações passaremos, nós não sabemos nada, não é? Então por isso o pão nosso, e agora estamos interpretando espiritualmente, a palavra da tua graça e o suporte da tua graça, elas nos sustentem de dia em dia. Meus irmãos, eu quero citar um exemplo só. Isaías 50, verso 4, tem sido citado aqui muitas vezes, se refere ao nosso Senhor, é messiânico, e diz assim, o Senhor Deus me abriu os ouvidos. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, verso 4, esse outro é o verso 5 que eu estava citando. Verso 4 diz, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra, olha o pão aí, alcançado. Ele me desperta todas as manhãs, de dia em dia, e desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem, ou como discípulos, muito melhor que eruditos, como diz algumas versões. Os irmãos estão vendo o que é dito aí? Nosso Senhor Jesus, Isaías 50, verso 4, é messiânico, é claro, se refere ao nosso Senhor Jesus. Ele está dizendo que essa era a sua vida diária.
A cada manhã ele recebia o pão cotidiano, a palavra de Deus e a graça de Deus. Tão lindo, meus irmãos. Pense, por exemplo, em João capítulo 4. Ele acorda de manhã e vai começar seu dia. E ele está seguindo um caminho, então entende que ele deve passar por Samaria. Não era um caminho normal, mas ele compreendeu, ele conheceu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele conheceu, então ele tinha que passar. Era-lhe necessário passar por Samaria. Mas na verdade não era necessário, tinha outro caminho. Era necessário por causa do que ele iria fazer lá. Ele ia encontrar uma mulher lá. Uma mulher muito sofrida. Extremamente sofrida. Com seus 5 ex-maridos, explorada. Pegando água no meio do dia, hora que ninguém fazia, porque ela era proscrita da sociedade. E Nosso Senhor tinha que passar lá, no poço de Jacó, para encontrar aquela mulher. Não é? E o que nós vemos se cumprir ali, história que você conhece muito bem? Isaías 54. Vamos relembrar. O Senhor me dá boa palavra para o cansado. Não é? Não ilustra bem aquele capítulo 4 de João? Tão lindo. Ah, aquela mulher tão cansada, ouviu aquela palavra. E na verdade se tornou uma mensageira do Senhor, não é? Você lembra? Que ela vai para a cidade depois e dizer, esse é o Messias. Encontrei o Messias. Agora, irmãos, aquela narrativa é tão maravilhosa, porque é a única vez na Bíblia. Leve isso com você a hora que você sair pela porta lá. O natural e o lógico, e é o que sempre acontece, é que quem está com sede vai à fonte, não é? Então é o sedento que procura a fonte. Mas em João 4, aconteceu o contrário. Foi a fonte que procurou o sedento, ou a sede. Então aquela mulher estava no poço, sedenta, e a fonte foi até a sede. Porque Nosso Senhor era despertado todas as manhãs. Seus ouvidos eram despertados, para que Ele pudesse dizer boa palavra ao cansado. Foi assim conosco também, não foi? Ele também despertou os nossos ouvidos, para ouvir sua boa palavra. Quem sabe na hora das nossas vidas, em que nós estávamos mais cansados. E Ele ainda continua fazendo isso. Concluindo, meus irmãos, então, rapidamente, perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados. Sabe, Tiago, quando fala sobre a língua, estamos lembrando bastante de Tiago hoje, né? Deve ter um propósito. Tiago, capítulo 3, verso 1 diz assim, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Agora ouça, verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Sabe uma outra forma literal de você traduzir esse versículo aqui? Todos nós ofendemos em muitas coisas. E aí ele segue assim, se alguém não ofende em palavras, esse é perfeito varão. Porque Tiago está afirmando que todos nós ofendemos em muitas coisas. Por isso, nosso Senhor incluiu nessa oração o quê? Qual é a frase aqui que estamos destacando agora? Perdoa-nos os nossos pecados. Repetindo, porque todos nós ofendemos em muitas coisas. Então não podia faltar esse elemento aí, meus irmãos. Porque se nós não formos capazes de desfrutarmos e nos apossarmos desse perdão curador de Deus para as nossas deficiências, em particular para as deficiências que tocam a língua, como Tiago fala. Aquele que não ofende com a língua, esse é um perfeito varão. Porque aqui está o primeiro instrumento de ofensa que nós usamos. Não é? Então, claro que deveria estar incluído na oração essa frase. E perdoa-nos as nossas dívidas. Mas não é para que sejamos levianos com as nossas dívidas, e nem com a nossa língua. Mas para que nós possamos recorrer ao perdão do Senhor tão necessário.
e possamos ser recuperados na nossa comunhão com Ele, e até na nossa comunhão uns com os outros. Porque no texto de Mateus é dito assim: se não perdoardes aos homens as ofensas deles, o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. E essa frase não tem o sentido de condenação, no sentido eterno. Tem no sentido de quebra de comunhão. Se você não perdoar, você não poderá manter comunhão com o Senhor. O Senhor foi claríssimo quanto a isso. Então vamos levar isso em conta também. Há alguém que nós precisamos perdoar? E não necessariamente você tem que chegar para essa pessoa e dizer nada para ela, não necessariamente. Pode ser algo que está aí no teu coração. Uma suspeita má, uma má interpretação, um ressentimento, uma amargura. Se não perdoardes, não vos será perdoado. Vocês não podem manter a vitalidade de comunhão com o Senhor sem que pratiquem o perdão. E a última frase, terminamos. Linda, magnífica. Não nos deixes cair em tentação. Meus irmãos, até onde estudei essa frase, realmente não parece que o sentido primário dela, embora possa estar incluído, sinceramente eu creio que está incluído esse sentido que eu vou dizer aqui. O sentido seria assim: não nos deixes cair quando formos tentados. Compreendeu? Então, sim, parece, está embutido esse sentido aí, mas certamente não é o sentido principal. E estudei de várias formas essa frase e meditei nela também. Então, vou dizer para os irmãos o que me parece ser o sentido principal desse não nos deixes cair em tentação. E o sentido é que tu, ó Pai, por tua misericórdia, não nos introduzas em tentação. Agora você vai dizer, mas como Deus nos introduzir em tentação? Sim, o Senhor muitas vezes nos prova de muitas maneiras. Agora, o outro lado dessa mesma colocação, tão maravilhoso e tão misericordioso, veja só qual é. Quando nós oramos assim, não nos introduzas em tentação, ou não nos deixes cair em tentação. Abra bem esse seu ouvido. Olha o que nós estamos dizendo, o que nós estamos confessando ao Senhor. Que por causa então dessa oração e da sua misericórdia, da sua fidelidade, não nos introduzas em tentação, nós podemos contar com muitas intervenções do Senhor que já foram realizadas em nossas vidas e nós nem tomamos consciência delas. Vou explicar melhor. O Senhor não permitiu que nós fôssemos expostos a tentações que seriam demais para nós. Compreendeu? Ele interveio. Meus irmãos, todos aqui, só para citar um exemplo, todos aqui que já fizeram universidade, sabem o que isso significa. Jovens cristãos, claro, que pertencem ao Senhor, não é? Que são do Senhor. Quando o Senhor colocou a mão e impediu que eles fossem expostos a coisas que para eles seriam insuportáveis. Eles seriam derrotados. E às vezes derrotados de tal forma que eles carregariam sequelas por toda a sua vida. Concorda? Então não nos deixes cair em tentação. É uma petição e que então nos garante intervenções bondosas, soberanas do nosso Deus, naquelas circunstâncias que seriam demais para nós. E Ele o fez, meus irmãos. Ele fez com todos nós que estamos assentados aqui. Tenha certeza disso. Enfim, terminando, você vai ver aí, você vai ter que fazer esse estudo por você mesmo. Você vai ver nos versos finais de Lucas 11, nós fomos até o verso 13. Não creio que seja necessário estudá-lo, passo a passo. Talvez domingo pela manhã podemos recuperar alguma coisa deles, mas não há necessidade de muita exposição. Porque você vai ver que o Senhor cita duas situações aí, em Lucas 11. Se você abriu de novo aí, olha aí. Primeiro ele cita uma situação de contraste, e depois ele cita uma situação de comparação. Na situação de contraste ele fala daquele amigo que recebeu lá um outro amigo e não tinha nada para dar para ele, aí bateu na casa aqui do amigo de cá, pediu para ele 3 pães, lembra?
para atender o visitante que tinha chegado, porque ele não tinha nada. E o Senhor está enfatizando essa questão da importunação. É uma comparação relacionada à oração, mas por contraste. Nosso Deus não precisa ser importunado. E nosso Deus não está dormindo. E nosso Deus não é aquele que tem reservas em conceder tudo o que tenhamos necessidade. Aliás, o primeiro relato termina com essa frase: lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Então ele está dizendo, se esse amigo aqui, ele importunou aquele outro lá de tal forma, que ele diz, não, eu estou deitado, meus filhos já estão deitados, eu não vou levantar para dar 3 pães para você não, quem sabe vai procurar outro lá, não é? Mas ele importunou tanto que aquele amigo teve que levantar e atender esse amigo. Então é uma comparação, é uma abordagem de contraste. Ele está dizendo, se essa pessoa atendeu esse amigo por causa de importunação, e o vosso pai? Precisa ser importunado? Vosso pai não sabe das vossas necessidades? Ele não está atento a vocês? Então, linda narrativa. Uma descrição por contraste. Agora a próxima, na sequência, verso 10, se não me engano, até o verso 13, é por comparação. Ele vai dizer, vocês são pais, não são? E quando seu filho pede um ovo, você dá o quê? Um escorpião? Quando ele pede um peixe, você dá o quê? Uma cobra? Aí ele vai dizer, se vós que sois maus, ó que palavra, meus irmãos, sois maus, sois maus. Nosso Senhor está falando com os discípulos dele, e está dizendo, sois maus. Sabe que isso também está claro para o nosso coração? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Sabe que está claro quantas vezes para nós agimos por maldade, falamos por maldade? Uma maldade tantas vezes discreta, uma maldade velada, uma maldade escondida, uma maldade sutil, uma maldade com capa religiosa. Mas é maldade, não é? Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhinhos. Muito mais o Pai Celestial dará, não é boas dádivas, não. Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não é lindo, meus irmãos? Porque é assim que os itens dessa oração descrita aí podem ser cumpridos em nossa vida. Plenitude do Espírito Santo. E então nós oraremos assim. Pai, santificado seja teu nome, venha teu reino. Pão nosso cotidiano nos dá de dia em dia. Perdoa as nossas dívidas e nos livra de cairmos em tentação. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas, meus irmãos. Cada item dessa oração, por favor, medite em cada item dessa oração, para que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Vamos orar. Amado Pai Celestial, ao mesmo tempo que te agradecemos, porque o Senhor nos tem ensinado a orar assim, como ensinaste aqueles discípulos, nós nos sentimos tão envergonhados diante de Ti, porque nossas orações, no geral, não alcançam esses níveis. Te pedimos, Senhor, que o Senhor sonde mais profundamente o nosso coração, para que nós aprendamos o que significa orar. Te pedimos que Teu Espírito nos assista em nossa fraqueza. E, Senhor, perdoa-nos nossas dívidas e guarda-nos, Senhor, para que nós sejamos livrados do maligno e das suas artimanhas para derrubar o testemunho do Senhor nas nossas vidas e na nossa jornada. Guarda-nos, te pedimos, Senhor, e torna mais real, profundo e de valor para nós cada elemento desse que saiu da Tua boca para nos ensinar o que significa a oração. E assim preserva, Senhor, nós te pedimos, pela Tua fidelidade, preserva o testemunho do Senhor na nossa vida, nossa história, nossa jornada, nossos relacionamentos. Assim oramos, no Teu precioso nome. Amém.